Então falamos sobre o que é participação na política, falamos sobre os 3 grupos de participação: grupo primário, grupo secundário e terciário de participação na política, e falamos também sobre micro e macro participação, sendo que a micro participação é aquela onde eu participo um a um, eu e mais outro, e convenço um ou outro, ou eles me convencem. A micro participação na política. Enquanto que a macro participação na política envolve uma grande mudança na sociedade, né? Uma macro participação. E os grupos primários: família, amigos e vizinhos. Secundários, né? Órgãos de classe, associações, pequenas associações, trabalho. Secundário. E terciário é a participação direta na política, direto num partido político. É a terceira forma de participação num grupo terciário. Bom, agora, e as maneiras de participar? Vamos falar de 6 maneiras de participar, bem simples, tranquilo. Vou falar o conceito, dou um exemplo, volto no conceito de novo, e aí fechamos as formas de participação, como participar na política, e fechamos praticamente esse módulo. Tranquilo? Né? Até meia-noite a gente termina, são 9 horas. Vamos lá, pessoal. Maneiras de participar. De acordo com o Bordenave, né, na sua obra de 1994, né, existem 6 maneiras de participar. Primeiro eu vou falar 6, depois eu falo 6 conceitos e falo os exemplos de cada um. Primeira maneira de participar de fato. Segunda maneira de participação espontânea. Terceira maneira, participação imposta. Quarta maneira, participação voluntária. Quinta maneira, participação provocada. E último, participação concedida. Sexta forma de participar. São as 6 formas de participação na política. As maneiras de participar, esse é o tema da aula de agora. Maneiras de participar. Bom, na primeira maneira, a participação de fato, né? Aquele tipo de participação em que a simples existência da sociedade nos impele a fazer parte, né? Ou seja, a participação na família. O simples fato de eu estar na minha família me impele, me conduz a participar dentro da minha família, a participação de fato, a conversar sobre os assuntos do dia a dia, sobre os assuntos da política, sobre a maneira de participar, a forma de participar. Então, essa é uma forma de participação. A participação de fato, né? Essa participação de fato, ela está relacionada a questões, o simples fato de eu existir dentro de uma determinada sociedade. Me traz aí essa participação, a participação de fato. Então, a participação de fato é aquele tipo de participação em que a simples existência da sociedade nos impele a fazer parte. Ou seja, a participação na família, no trabalho, na busca pela subsistência, né? Vou ganhar meu dinheirinho, vou vender bala no sinal, vou fazer concurso público para magistrado, vou ser defensor público, vou ter um comércio, uma padaria, um supermercado, uma loja de calçados e confecções. Então essa participação, né, no trabalho, na busca pela subsistência, é uma participação de fato. E dentro desses locais existe uma atuação política, né, uma microparticipação política aí, né, de fato, nesses ambientes. Em outras palavras, aquela que todos os seres humanos, todos, estão sujeitos a partir do momento que decidiram viver em sociedade. Não vale para quem vive no meio do mato. A não ser que aquele que vive no meio do mato tenha internet. Aí ele, embora viva no meio do mato, ele se comunica com o mundo, e se comunicando com o mundo, ele está no mundo. Então essa é a primeira primeira maneira de participação na política. Participação de fato, né? Segundo, participação espontânea. Está relacionada ao ato de um indivíduo se inserir em determinados grupos. Olha só, no primeiro momento, na participação de fato, né, pelo fato de eu ser um comerciante, há uma participação naquele meu comércio. Pelo fato de eu estar na minha família, há uma participação pelo fato de eu estar na minha família, né? Essa é a primeira.
Agora não, na participação espontânea, né, o ato de um indivíduo se inserir em determinados grupos por livre opção, como grupos de vizinhos, grupos de amigos, os quais não possuem organização estável ou propósitos claros e definidos, né, politicamente, a não ser os de satisfazer as necessidades psicológicas, o bate-papo do dia a dia, né, de pertencer a um determinado grupo, de se expressar, de receber e dar afeto, amizade, conhecimento, reconhecimento, prestígio, falarmos da novela, falarmos do filme, do futebol, falarmos daquela série, não é? Então, é uma participação espontânea num determinado grupo. Então, eu saio da minha residência, abro o portão, aperto o botão, vou lá, atravesso a rua, e aí, vizinho, vamos tomar uma cerveja, vamos bater um papo? Começamos a bater um papo e etc e tal, junta-se com outros vizinhos e ficamos ali conversando, toma um café e tal. Então esse prazer de satisfazer necessidades psicológicas me insere neste grupo, uma participação espontânea nesse grupo. Por que difere da primeira? Porque na primeira eu estou inserido na minha família, e é natural eu estar inserido na minha família. Na segunda forma, a participação espontânea, eu saio do meu ambiente natural e vou para um outro ambiente de uma forma espontânea. E é uma participação parecida com a primeira, mas eu saio e me insiro num outro grupo para uma troca de necessidades psicológicas, né? O dar e receber afeto, contar mentira, contar fofoca, contar vantagem, não é assim que funciona? Participação espontânea. Número 2. Tranquilo, pessoal? Número 3. Participação. Depois eu volto, viu? Participação imposta é a número 3. É uma terceira maneira de participação. Participação imposta. Imposta é obrigatória, correto? Qual é a maneira de participação imposta na política no nosso país? Qual é? Voto obrigatório. Já vou direto para o exemplo, que clareia tudo. Então, a participação imposta é o voto obrigatório. Os indivíduos são levados a participar, seja por códigos morais de determinados grupos, né? Aí, no caso, eu falo de igreja, né? Por exemplo, código moral. A igreja me obriga, né, a ter uma determinada conduta por conta de uma questão moral doutrinária da própria igreja, da fé, né? Então, é uma participação imposta. Não é facultativo você vir aqui para a igreja, né, de tal situação, de tal maneira, de tal comportamento. Não é isso. Não. A gente vai aceitar até te convencer de que você está errado. Depois que você estiver convencido, porque existe uma imposição, né, então a participação é imposta. Entenderam? Não citei nomes nem nada, mas quem já participou já sabe o que eu estou falando. E não estou falando de igreja evangélica, estou falando de religião de maneira geral. Existe uma conduta imposta por códigos morais de determinados grupos. Isso é o normal das religiões. Isso é o normal. Senão não seria uma religião, porque as religiões elas pregam sim uma conduta moral. Bom, mas o exemplo clássico, né, da questão da participação política imposta é o voto obrigatório, que decorre de lei. É obrigado a votar no Brasil. Ponto. Esse é o exemplo melhor, né? Ou seja, por legislação específica que define a obrigação de participar. A legislação é que define a obrigação de participar. Você vai participar e, se você não participar, multa. Ah, mas eu pago a multa e tá tudo certo. Você paga a multa e tá tudo certo. Mas quando tiver um concurso público na sua área, você, por exemplo, não vai poder fazer o concurso porque você não votou na última eleição ou não justificou. Essa é a questão. Tem essa e tem outras, né? Tranquilo? Então o caso mais típico é o voto obrigatório, participação imposta, terceira maneira de participação. Vamos para a quarta. Participação provocada. Esta é a quarta forma de participação política. É impulsionada por um agente externo. Nesse caso, cita como exemplo o papel que o serviço social, assistentes sociais, serviço social, né? Quem mais? Embrapa, Emater, sabe aquelas, não sei quem já morou em área rural ou quem mora em área rural. Eu já morei em área rural. Era bom demais. Ixi, bom demais, né? Mas aí vinha de vez em quando a visita da Emater,
da Embrapa, de vez em sempre, né? Vice da Emater, da Embrapa, e que mais? Emater, Embrapa, INCRA, quem mais? Assistência social também, né? Todo esse pessoal, né, faziam visitas, né, em todas as terras, né, da região. E aí há uma participação provocada, porque esse agente externo, ele vem com um papel, né, dentro dessa extensão rural, dentro dessa questão, né, que eu estou falando aqui da questão rural, eles vêm trazer educação, saúde, eles vêm trazer... Aí tem as pastorais, né, que desempenham o modelo de assistência, né, eles vêm perguntar se está precisando de alguma coisa, eles vêm perguntar da vacinação, né, sobre... Foi aí que eu tomei um monte de vacina na época, né, eu nem pensava, nem sonhava em tomar vacina, mas aí o agente de saúde falou, não, mas você está morando aí, não é bom tomar vacina da febre amarela? Aí já aproveita já tomar da gripe, já aproveita já tomar do tétano, já aproveita já tomar não sei o quê. Aí na época eu lembro que eu tomei umas 4, 5 vacinas de uma vez só, na época. Né? Hoje eu não moro mais na área rural, moro na cidade, não aguento mais morar na área rural, mas na época foi interessante essa experiência aí. E tá lá as terrinhas lá, que eu vou lá uma vez por semana para cuidar, para ver, senão eles roubam tudo, né? Participação provocada, portanto, é impulsionada por um agente externo. O agente externo, ele vem e traz novidades da política. E traz, lógico, óbvio, né? Olha, nós somos do governo do Distrito Federal, do GDF, né? E trouxemos aqui, né? Algumas cartilhas, algumas coisas assim, e aí vem lá estampado, ó, o governo qualquer. Isso é uma participação provocada na política, né? Provocada por um agente externo. Então, a participação provocada, essa quarta forma de participação, ela é impulsionada por um agente externo. Nesse caso, cito um exemplo, o papel que o serviço social, o desenvolvimento de comunidades, a extensão rural, a educação e saúde, as pastorais desempenham esse modelo. Tranquilo? Quinta participação. Sexta participação. Participação concedida. Vou voltar aqui. Número 1. Participação número 1, de fato. Número 2, espontânea. Número 3, imposta. Número 4, voluntária. Eu pulei a número 4, voluntária. Número 5, participação provocada. E número 6, participação concedida. Vamos falar da participação número 4, participação voluntária. O grupo é criado pelos próprios participantes que definem sua forma de organização, objetivos e métodos. Cita como exemplo desse tipo os sindicatos livres. Olha só, nessa quarta maneira de participação, a participação voluntária que eu havia pulado, a participação voluntária, essa quarta maneira, né, é um sindicato, uma associação de bairro, né? Associação de moradores. Eu moro numa determinada região e essa região que eu moro tem um problema de que o lixo não está sendo bem recolhido ou passa em horários diferentes, cai muito a energia, né? As linhas de transmissão não são boas, eu tenho questão de segurança pública, determinadas ruas são iluminadas, outras não, né? E aí eu conversando com os meus vizinhos, né, eu chego num ponto que temos que criar uma associação de moradores para, com a força desses moradores associados, nos dirigirmos aos políticos numa participação voluntária associada, requerer esses benefícios para a nossa localidade. Participação voluntária. Isso é uma participação voluntária. Uma associação de moradores, uma cooperativa e, atenção, importante, essa quarta participação, a voluntária, também envolve os partidos políticos. Portanto, é muito importante, né? Eu havia pulado, mas a participação voluntária, ela se dá também em partidos políticos. Eu até comentei aqui que eu era associado de um partido, né? Fui durante uma época, né? Quando morava em São Paulo, né? Tem até o vídeo no canal, onde eu estou com essas pessoas, né? O último contato que eu tive com o partido foi com o Isalci Lucas, aqui do Distrito Federal, senador, né? Muito bacana ele, muito bom, né? Então, a participação voluntária. Nós vamos lá no partido e nos associamos, né? Assina a fichinha lá, contribui, colabora, participa de reuniões,
faz um somatório, faz aquela força política numa participação voluntária. Então essas são as participações, né? Aí falei da participação provocada por um agente externo, que é a quinta forma, né? Aí falei da Emater, né? Falei da Embrapa, e agora a última participação. Anotem aí. Participação concedida. Vou fazer a revisão? Primeira, de fato. Segunda, espontânea. Terceira, imposta. Quarto, voluntária, que eu acabei de falar. Quinta, provocada, que eu havia falado antes. E a sexta, participação concedida. Olha só, contando errado aqui. Sexta, participação concedida. Bom, acontece quando organizações ou agentes públicos conferem poder de decisão aos subordinados e ou aos cidadãos. Entenderam? Quando a organização ou agentes públicos, políticos, né, conferem poder de decisão aos subordinados, né? Essa é uma participação concedida. Então, eu sou político, eu sou prefeito na cidade, né? Eu sou prefeito na cidade, existe uma quadra poliesportiva na cidade, existe uma associação de moradores que quer cuidar dessa quadra, mas não cuida. Agora nós vamos fazer uma participação política concedida para esta quadra, vamos montar uma guarita, um depósito, vamos fazer essa parceria entre a prefeitura e essa associação, numa participação concedida, né, para que possa, assim, haver um planejamento participativo, né, entre aquela quadra, aquela associação de moradores e a prefeitura. E aí nós vamos, né, vamos fazer uma participação concedida. Vamos conceder, nós políticos vamos conceder poderes para eles administrarem com o nosso apoio. Participação concedida. Então, voltando para o conceito, acontece quando organizações e ou agentes públicos conferem poder de decisão aos subordinados e ou cidadãos, né? Como, por exemplo, teríamos as chamadas participação nos lucros. Vamos falar de empresa? Participação nos lucros, né? Sabe, a empresa que dá participação nos lucros para os funcionários é uma forma de participação concedida também, adotadas por certas empresas, né? E tem também os comitês de fábricas, dentro das grandes empresas, grandes fábricas, pequenos comitês, né? Que organizam alguns setores, trazem reivindicações, melhorias, etc. Tal, comitês de fábricas, né? Bem como as experiências de planejamento participativo, que aí foi o exemplo que eu dei agora, né? O exemplo da quadra poliesportiva, com a associação de moradores, com a prefeitura, né? Que é uma espécie de participação, né? Participação política, né? Concedida pela prefeitura, né? Que é adotado por alguns órgãos públicos. Participação concedida, portanto, finalizando as 6 maneiras de participar na política.